Go, Crentes, Go! Eu sou Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaços Produções Subversivas. Estou aqui com o Márcio Lima, que nos ensina a dar uma espiada na eternidade através da sua arquiternura. Oi, eu sou o Márcio e eu estou aqui com a Tamires. Tamires, que é uma das produtoras desse podcast e que é uma historiadora muito engajada com a realidade e quer ver beleza em todos os lugares. Que beleza! Olá, pessoal, eu sou a Tamires Palma, eu estou aqui com a Cíntia Muniz, nossa reverenda, para trazer a liturgia de uma forma suave e doce para esse programa maravilhoso. Oi, gente, eu sou a Cíntia e eu tô aqui com o Jonathan, que é do podcast Crentaços e que trouxe essa pauta super importante para a gente pensar um pouco sobre beleza, liturgia, arquitetura e por que essas coisas importam pra gente. Olha só, olha lá, olha que legal. E estamos todos reunidos aqui para trazer beleza, falar sobre o belo e arquitetar este podcrente, falando sobre fé, sobre arquitetura e sobre vida, sobre comunidade e as manifestações da eternidade e do presente através dos nossos templos e das nossas comunidades. Logo depois do nosso jabá. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Antes da nossa conversa sobre arquitetura, sobre fé, sobre liturgia, passamos aqui para deixar alguns jabás, mas antes do jabás ainda, o antes do antes. Olá, Tamires. Oi, Tudo bom com você? tudo com você? Agora sim, quando a gente grava esse jabá está bem. Faz tanto tempo que eu não tô junto com você no jabá que a gente nem sabe mais fazer junto. É verdade. Mas eu quero pedir um leve pedido de desculpas aos ouvintes que nos escutam, que durante o programa, em alguns momentos, vão ter umas tossinhas no fundo, assim, uns cough no fundo, porque quando a gente gravou esse programa, eu estava, como diriam os evangélicos, enfermo. Então, até tô mais quieto no programa e às vezes tentei mutar e tudo mais, mas no fundo vazou umas tossinhas. Em alguns momentos não atrapalha o programa, mas eu espero que você me perdoe por isso. E ore por isso. Ore porque tá ficando feia a situação. Uma sequência de enfermidades aí, mas o programa tá aí, tá muito legal, não foi prejudicado pelas tosses deste apresentador de vocês. Então valorizem, ouçam, gostem ou não gostem, comentem, compartilhem. Não, gostar não pode não. Não pode gostar. Não pode não gostar. Não Tem pode que não, gostar tá proibido não gostar. Sim. Então tá bom. E é isso, foi mais esse recadinho. Os jabás vocês já conhecem, mas se você tá vendo aquilo pela primeira vez, conheça a Crentaços. A Crentaços é um coletivo, não somos apenas eu e a Tamires, tem vários outros participantes, pessoas que colaboram, fazem seus programas, compartilham textos aqui. Eu e a Tamires estamos em Curitiba, tem outros amigos aqui em Curitiba, tem amigos em São Paulo capital, interior, amigos em Recife também. Então, várias vozes diferentes falando sobre assuntos diferentes, de formas diferentes, em programas diferentes. Seja bem-vindo. Tudo que a gente faz você encontra no nosso site, crentaços.com.br, e os nossos podcasts, os feeds de todos os agregadores de podcasts. Alguns não, porque eles acabam tirando o programa do ar, mas sempre no nosso site você encontra tudo. Sejam os textos, sejam os áudios, sejam os podcasts, sejam publicações desde lá de 2009, quando a Crentaços surgiu. E os links de compras também estão por aí. Compra na Amazon, lojinha de camiseta. Veja e gaste conosco. E clube de leitura também. Várias iniciativas que a Crentaços tem estão linkadas no post. Assim como tudo que a gente citar, não só nós dois, como o Márcio e a Cíntia também. Tudo que for citado estará no corpo do podcast, porque a gente incentiva que você ouça o que é referenciado e vá atrás conhecer mais. A Crentaços tem essa característica de linkar tudo que é citado de uma forma quase acadêmica, né? Ali tem quase referência bibliográfica. As nossas referências podgráficas, sei lá como se chamaria isso.
mas para você ir atrás, conhecer outras coisas que a gente fala ao longo dos programas. Mas sem mais delongas, fiquem com essa conversa sobre beleza e fé. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Pod Crente, o podcast do blog dos Crentaços. Pod Crente de número 141. Estamos aqui num programa sério de novo. Esse ano a gente tá mantendo uma constância de programas sérios. E o nosso tema de arquitetura e religião, a gente trouxe pessoas maravilhosas para gravarem sobre esse assunto conosco. Pessoas que a gente sabe que valorizam isso, né? Estudiosos e pessoas que valorizam isso. Então a nossa ideia é ter uma conversa maravilhosa, mas antes de irmos para a introdução do tema e a conversa em si, temos que dar oi para as pessoas. Aqui ao meu lado temos Jonathan Zimmer. Olá, meu bem, como você está? Estou bem, apenas um entusiasta aí, um ouvinte hoje, às vezes dando uns pitacos, sendo corrigido provavelmente, mas feliz demais de poder. É um tema que a gente vem namorando faz tempo de fazer e agora vai. Talvez vire uma série? Talvez, ao longo do programa a gente converse sobre isso. E temos aqui também Cíntia, pastora, reverenda Cíntia Muniz aqui conosco. Apresente-se para todo mundo, Cíntia, por favor. Bom, eu sou a Cíntia, sou pastora aqui na Anglicana Porto, na cidade de São Paulo, junto com o Douglas, que acho que bastante gente conhece, do canal Teologueiros. E também sou alguém que gosta muito, que valoriza muito essa questão de liturgia, sou uma teóloga também. Não sou uma especialista, que nem o Márcio, mas sou de uma tradição que valoriza bastante essa questão da arte, da arquitetura e da liturgia. Se o Douglas, os nossos ouvintes conhecem, porque o Douglas sempre participa de podcasts também e é o nosso hospedeiro. É ele que, se esse programa está no ar, é porque o Douglas está hospedando no seu servidor. Então... Sempre falamos, agradeçam ao Douglas, pessoal. Poxa, muito obrigado. Mas, além disso, nós temos o especialista, como a Cíntia já adiantou, que é o nosso querido Márcio Lima. Márcio, você está aqui de novo, agora inaugurando no Pod Crente, gravou comigo da prateleira no passado, né? E agora, chegando no Pod Crente, se apresenta, por favor, para quem não te conhece. Olá, eu sou o Márcio, sou formado em arquitetura e desenvolvi um mestrado e doutorado na área de história da arquitetura, trabalhando com arquitetura religiosa moderna, né? Então, no mestrado, trabalhei com esse tema, localizado aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e depois no doutorado eu expandi para a América Latina. Tenho um interesse muito grande pelo tema, não só do ponto de vista da história da arquitetura, mas também a partir da perspectiva teológica, né, teológica, litúrgica sobre o tema. Então eu transito um pouco nesses meios. Desenvolvi, uns 2 anos atrás, um projeto de pesquisa junto com a Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, né, conhecida como IFES. Era um projeto chamado Logos e Cosmos, com o apoio da Fundação John Templeton, que busca relacionar as áreas do conhecimento e teologia. E aí o meu trabalho focou nessa área de arte e teologia, arte e espiritualidade. Então é um tema que também me encanta muito. Sou membro da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Romana, onde eu estou congregando, e trabalhei durante muitos anos também com a missão estudantil na Aliança Bíblica Universitária do Brasil, como obreiro voluntário. E trabalha na Cura de São Paulo com a parte dos prédios, né, das igrejas, o que é maravilhoso, eu acho incrível o seu trabalho. E aí trabalho, né, com a Mitra Arquidiocesana de São Paulo, que é a personalidade jurídica da Igreja Católica Romana, né, no Brasil, e trabalho no departamento de arquitetura, conduzindo os trabalhos de reforma, restauro e auxiliando, né, as paróquias e a arquidiocese como um todo nessa área. Bom demais. É muito bom a gente ser referência, né? Para situar um pouquinho, a gente tem a questão de que a arquitetura ela tem muitas funções na vida de todas as pessoas, mesmo na vida daquelas pessoas que não percebem a importância da arquitetura, né? Tem pessoas que não entendem
que a arquitetura faz diferença pro bem e pro mal no cotidiano delas. Quando muito as pessoas discutem arquitetura hostil, né, quando as cidades começam a fazer coisas anti-pessoas em situação de rua, mas não entendem o impacto que a arquitetura tem na nossa vida mesmo. E quando a gente pensa no universo especificamente evangélico, a arquitetura muitas vezes é reduzida a tem o templo, e esse templo às vezes é só funcional, é só prático, e abandonou-se, né, a estrutura, abandonou-se a beleza dos templos no contexto de pós-reforma protestante, como se isso fosse um elemento exclusivamente católico, o que já é um grande erro, porque a gente olha tantas religiões do mundo com templos belíssimos. Eu acho que talvez algumas das igrejas evangélicas brasileiras poderiam entrar no top piores templos religiosos, né, porque socorro. No, God! No, God, please, no! 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 E a gente esquece a importância que isso tem na liturgia, na questão de condução da nossa alma, não num sentido de que a arquitetura nos salva e nos leva até Deus, mas que ela pode ser uma forma de direcionar o nosso olhar, direcionar a nossa mente, a nossa imaginação, no sentido da fé, né? Então, a ideia do programa é a gente conversar um pouco sobre isso, trazendo a discussão, trazendo o assunto como algo que é importante, que a gente não devia ter negligenciado tanto por tanto tempo nas igrejas evangélicas, principalmente no caso do Brasil, né? Já que somos todos evangélicos aqui. Ai, ai. Coração iluminado é esse coração. Como primeiro tópico, muitas coisas que eu coloquei aqui são baseadas nas coisas que o Márcio fala, conversando com a gente por aí, no curso que ele fez para a ABU. Eu coloquei a questão de que Deus é um Deus criativo. Então, eu estou lendo... O pessoal tá cansado de ouvir que todo podcast eu fiz esse comentário esse ano, mas eu tô lendo o Antigo Testamento de novo esse ano. E aí, quando eu cheguei na parte de descreve o templo, não, ainda nem tava no templo, mas descreve o tabernáculo, isso e aquilo. Primeiro eu tava tipo, cara, tá legal. Empolgante. Tem uns tecidos bonitos. Eu tava muito de saco cheio. Aí eu mandei no grupo, conversando com o Márcio, e aí o Márcio começou a falar, Tami, veja como Deus tá fazendo o fato de que ele quer uma coisa bonita. Ele quer algo legal. Então, se a gente olha nessa perspectiva de não é só um livro de manual de instruções do que tem que ser feito, mas de Deus expressando criatividade através do ser humano, isso faz com que o olhar deixe de ser chato, né? Olhar para Êxodo, Levítico, Deuteronômio de novo depois, e passe a ser mais de contemplação de beleza, né? Então foi muito importante o Márcio ter falado isso pra mim, me ajudou muito. Mas eu acho que é um primeiro ponto da gente conversar. Deus é um Deus criativo, né? E a gente pode ter criatividade como pessoas que foram criadas à imagem e semelhança dele, né? Eu vou dar aqui um pitaco nessa parte, né? Essa introdução que você fez, porque tem alguns textos da Bíblia que normalmente a pessoa olha e fala, nossa, que chato isso, né? Extremamente descritivo, uma genealogia gigante com um monte de nomes aqui de gente que não significa nada para mim, ou a própria descrição massiva, né? Do tabernáculo, do templo, com todos os detalhes, com todas as características decorativas, arquitetônicas. Então, mas a gente esquece que essas coisas têm um propósito, né? Então, elas têm um propósito teológico e, particularmente, são coisas que eu gosto bastante, né? Como teóloga nerd, essas são as passagens que eu gosto e que a gente percebe alguns detalhes que são realmente importantes. E perceber que esse Deus, que é criador e que nos cria a imagem e semelhança dele, não só nos dota de criatividade também e de capacidade artística, né? Com condições para realizar também a arte nas suas mais diversas formas, mas ele é um Deus que nos convida a participar da sua missão no mundo, né? Então, produzindo beleza, produzindo esses espaços, essas coisas todas. Então, não é um Deus, como algumas mitologias da época, um Deus utilitarista. Ele nos cria para participarmos daquilo que ele está criando. Então, eu acho que isso é muito legal quando a gente pensa em sermos imagem de Deus, né? Sim, é muito bonito realmente esse convite, né? Que é um convite que vem lá do Gênesis, do Éden, né, para cultivar e guardar o jardim, mas esse sentido também de guardar e buscar exercer essa centelha criativa no homem e na mulher
né, daquilo que Deus havia criado. Então eu fico imaginando como é que esses primeiros seres humanos olhavam para a madeira, olhavam para as pedras preciosas que por vezes eles pudessem encontrar no jardim, e a partir daquele material, né, eles poderiam produzir alguma coisa a partir desse material primitivo, podemos dizer assim. Então, é um convite realmente a participar. A Tami falou um pouco sobre essa questão do tabernáculo e do templo, né? Hoje em dia já tem algumas literaturas sobre uma teologia do templo, né? Como é que a gente pode olhar para essas construções, desde o ponto de vista, né, do tabernáculo, como do templo, como espaço não apenas para criar um artefato utilitário que serviria ali para os rituais, mas sobretudo para que ele significasse, para que ele comunicasse alguma coisa, né? Esse Deus que nos convida a ser criativos, porque somos imagem dele, ele também nos convida a participar dessa realidade como seres que produzem significado. E eu acho que as artes, tanto a arquitetura como as artes em geral, elas são atividades que nos colocam em experiências de criação de sentido, de criação de significado. Eu acho que isso faz parte desse processo criativo e que a gente pode, de alguma forma, ser vislumbre dessa realidade divina. Eu sou uma pessoa zero artística, assim, e muito frustrada por isso, porque eu não toco instrumento nenhum, eu não desenho bem, eu não canto, eu sou uma pessoa tenebrosa. Então eu sou um pouco frustrada com isso. Mas eu consigo... Contemplar arte é uma coisa muito gostosa, né? É muito bom olhar coisas belas, olhar coisas que nos encantam. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar, que o ser humano é capaz de fazer essas coisas, né? Elas não são... Tem coisas na natureza que foram obras de Deus e são maravilhosas, mas o quanto Deus, de fato, dividiu essa capacidade com a gente, como vocês dois falaram, e reconhecer isso como algo de valor e não como algo supérfluo, não como algo de ostentação, né? Beleza, existe arte de ostentação, isso é inegável. Mas, assim, o ímpeto de fazer não vem do nada. Então, quando a gente despreza a arte, ou as artes, né? Porque o crente às vezes seleciona algumas que ele gosta, a gente está desprezando a capacidade criativa que Deus deixou cada um conseguir manifestar aqui também, né? Tem um pouco isso, assim, de desprezar a obra de Deus, que somos nós, e também somos criativos, e também somos capazes de contribuir para esse mundo muito louco que a gente vive. Quanto da arte não ajuda a gente a sobreviver, né? Pensando num jeito geral, mas o quanto da arquitetura não afeta nas coisas que a gente crê e expressa através disso, né? De como é o seu lar, como é a sua casa, que vai ser o último tópico ainda, mas como é o templo que você está, como é a cidade que você vive, o quanto as pessoas são ou não bem-vindas nesse espaço, as pessoas são ou não cuidadas nesse espaço, a partir do que ele está sendo construído, né? Eu acho que eu só queria acrescentar essa questão da criatividade, como Deus dota o ser humano de criatividade, e ele leva isso em conta, é que a nossa história começa no jardim e ela termina numa cidade-jardim, né? E a cidade não é uma criação de Deus, divina, é uma criação do ser humano. Então, perceba como Deus leva em conta toda essa trajetória humana de criatividade, né, de construção, de edificação para a plenitude do seu reino. Né? Na plenitude, ele leva em conta esse desejo criativo do ser humano. Né? Então, veja a importância que isso tem para essa elaboração da forma como nós concebemos a realidade e também da forma como nós vemos o futuro das coisas, né? O futuro que ainda não chegou. Aí nessa linha do que o Márcio falou, eu acho que uma escatologia correta é muito importante, né? Porque quando você tem aquela visão dualista de mundo, de que só importa o transcendente, nada que importa e tal, você perde essa conexão com a criação, você perde essa conexão com a produção cultural humana, porque só o que importa é o espiritual, e aí você cria uma dicotomia que, na verdade, biblicamente, ela não existe na cabeça de um judeu, né? Que a gente está falando aí do povo da Bíblia, isso não existe, essa dicotomia, então ela é algo mais moderno, nosso mesmo, né? E a gente perde essa expectativa e essa questão escatológica que nos leva para uma história da qual Deus nos convidou para participar.
A gente olha para o ser humano, claro que tem a questão do pecado, né, e de Cristo entrando nessa história, uma grande história de redenção e tudo, mas existe algo de belo na criação que não se perdeu. Existe beleza que aponta justamente para essa esperança. Eu acho que a beleza, a arte, ela é capaz de nos dar esperança. Então, nesse sentido, tem um viés até quase profético e escatológico mesmo. E nessa linha que a Cíntia estava falando, eu acho interessante também, né, ela trouxe essa questão dessa antropologia bíblica, que não é essa antropologia dualista, né, que é muito mais platônica, né, grega, do que realmente do povo de Israel. E eu acho que quando a gente fala de arte, arquitetura, é muito importante trazer essa questão da antropologia. Como é que nós concebemos o ser humano? Que o ser humano não é apenas um ser racional, mas é um ser que sente, né? Olhando biblicamente também, onde é que está o centro das emoções do ser humano? É no coração, né? E não na razão. Então, como é que as artes que mexem, que trabalham com as nossas sensações, com os nossos afetos, como elas são importantes para o entendimento de quem nós somos enquanto seres humanos. E aí, numa perspectiva teológica também, qual é o papel da encarnação e o que a encarnação nos ajuda também nesse resgate de uma perspectiva de um ser humano integral, não fragmentado. Então, talvez um dos nossos problemas quanto protestantes e evangélicos tenha sido propriamente uma antropologia racionalista, né? Uma perspectiva racionalista do ser humano que olha para o ser humano enquanto um ser puramente racional, que concebe as coisas unicamente dessa forma, e aí a gente acaba criando essas divisões. E aí eu acabo falando que o lugar de culto onde eu estou cultuando não interessa, porque o que importa é a alma do ser humano, né? As artes são coisas secundárias, porque elas trabalham com as sensações, com a visão, com a audição, né? Mas isso é importante. E aí mostra um pouco dessa concepção e um desprezo. Se a gente poderia dizer, existe até um desprezo sobre essa perspectiva. E isso vai refletir não só na arte, arquitetura, mas na forma como nós celebramos o culto, na forma como nós concebemos os sacramentos. Então, tudo isso está imbuído. Quem é o ser humano? Essa questão da integralidade eu acho que é super importante, porque é algo que a gente realmente perdeu, né? O culto, ele se torna centrado na palavra, ou no momento do louvor, e a gente se esquece que quando a gente olha, por exemplo, para a própria construção do tabernáculo, do templo, e até mesmo para aspectos do Novo Testamento, a gente percebe que o culto, ele envolvia todos os sentidos do ser humano. Então você tinha o incenso, né, que era produzido especificamente para ter aquela sensação, tinha aquele perfume no lugar, você tinha o aspecto visual, você tinha, né, estímulos visuais diversos, os cânticos também, então a questão auditiva, aquilo que a gente ouve, você tinha os pães, né, e quando a gente se transporta para o Novo Testamento e pensa na questão da Eucaristia, a Eucaristia é uma teologia que a gente experimenta, que a gente prova, né, então Deus nos convida a vivenciar a fé na nossa integralidade realmente, não é só puramente emocional, não é só puramente racional, que são alguns extremos que a gente percebe, né? Mas é realmente a integralidade da vida. Perceber que naquele partir do pão a gente está relembrando Cristo, a gente está revivendo Cristo, a gente está recebendo Cristo em nosso meio. Então, várias coisas, né? Cores, tudo dentro do templo comunica alguma coisa. A verdade é que são símbolos que comunicam, que tem uma função litúrgica, que tem uma função pedagógica, que nos transporta para alguma coisa, que nos leva a uma transcendência, né? Então é uma teologia que se faz não só com palavras. Então acho que isso é muito importante e é algo que a gente perdeu um pouco, né, no nosso protestantismo. E aí, só complementando, né, já que a gente começou com esse tema do tabernáculo e do templo, né? Eu falava sobre a teologia, né, do templo. Mais uma vez, essas construções não eram puramente funcionais, né? Elas queriam comunicar. Existia uma teologia sendo comunicada ali. Deus estava comunicando.
Então, muitos estudiosos concebem o Éden como o primeiro tabernáculo ou o primeiro templo. E a partir do Éden, como é que o tabernáculo e o templo, eles são reflexos desse Éden, né, que foi perdido, mas que Deus pretende restaurar. Como é que Deus... E aquela questão escatológica que você acabou colocando. Como é que tanto a arquitetura, as artes, tudo que estava colocado nesses espaços, eles comunicavam essa realidade, comunicavam essa escatologia, de que um dia a presença de Deus não ficaria mais restrita àquele local, mas ela se estenderia para toda a terra, né? E toda a terra veria a sua glória, né? Então, veja como Deus escolhe, porque Ele orientou, né? E Ele escolhe também se comunicar quem Ele era, a sua vontade, através de obras artísticas e arquitetônicas. Acho que a gente não pode esquecer disso, né? A Cíntia citou uma coisa que eu ia puxar dos sentidos, que eu ouvi de um rapaz muito sábio chamado Márcio no curso dele, que a gente no protestantismo tem essa linha de o nosso sentido é o auditivo, né? O principal. E se a gente olhar para o catolicismo, por exemplo, como você disse, a gente tem um incenso que desperta outros sentidos, até tem texturas, né? Que desperta através do tato e tudo mais, né? Eu tô pondo uma linha da reforma protestante como uma alteração disso, mas pode ser que se tenha outros momentos, e óbvio que existiram outros movimentos artísticos que surgiram a partir da reforma protestante, mas com a reforma eu acredito que talvez essa tentativa de, né, essa tentativa posterior de se afastar do catolicismo daquela época, né, se jogou o bebê, se jogou a água e se jogou a bacia também, né, fora. Então, em prol dessa busca por focar na palavra, de aprender pela palavra, a gente praticamente aniquilou todo o resto, e tanto tempo depois isso ainda continua. Porque se a gente parar para pensar em coisas simples, nas igrejas a gente acaba, na sua maioria, a gente faz campanha para arrecadar dinheiro para comprar o som, porque o louvor é o importante, né? A gente tem essa tendência a focar na música como a arte principal, se não a única manifestação artística dentro da igreja protestante, da igreja evangélica. Então, assim, a gente não junta dinheiro para tentar fazer, por exemplo, uma cruz que traga um símbolo para a comunidade, que remeta a algo à comunidade, que necessite de um investimento um pouco maior, ou algum outro símbolo, algum outro ícone. Não é comum que isso aconteça. Então a gente vê nesses reflexos pequenos, inclusive da onde, enquanto comunidade, a gente dedica, né, o dinheiro. A gente vê o espaço físico somente sendo funcional mesmo. Isso tem essa relação histórica, né? A gente tem esse pontapé na reforma protestante que busca romper, de fato, com aspectos do catolicismo, né? E trazer uma centralidade da palavra e talvez até uma simplicidade diante da suntuosidade que estava acontecendo ali naquele momento, né? Então a gente percebe da onde vem isso, essa preocupação histórica. Quando a gente chega no Brasil, a gente ainda tem essa questão de que o Brasil ele era um país católico e os protestantes, quando eles chegam aqui, eles têm o seu culto limitado, então o espaço de culto ele também não poderia se parecer muito com uma igreja. Então tem uma série de questões históricas e a forma como o protestantismo se instala no Brasil também, que levaram a essa perda de identidade litúrgica, vamos dizer assim, né? Claro que de alguma forma toda a igreja, até aquelas que não se dizem litúrgicas, tem alguma liturgia, né? Não dá para viver sem uma liturgia, seja ela consciente ou não. Mas a gente acabou deixando muita coisa da tradição fora, da iconografia, da arquitetura, coisas que acabaram sendo muito associadas com esse aspecto do catolicismo. E eu acho que a gente realmente perdeu bastante, não só pelo empobrecimento dos espaços de culto, no sentido de comunicar todas essas realidades teológicas, como o Márcio já falou, mas também porque outras coisas acabaram tomando o lugar disso, né? Então se perdeu uma lógica litúrgica,
mas agora a gente tem uma outra lógica que nos impele a construir os templos e as igrejas do jeito que a gente faz. Então, como você falou, né? Então a gente vai dar atenção, de repente, para o som, então aquelas igrejas com mega estrutura de louvor, que no momento do louvor parece um show realmente, né? Então tem igrejas que são totalmente focadas nisso, igrejas com mega estrutura de telão, como se fosse um teatro, igrejas que hoje têm até lógica de shopping, né? Então me preocupa para onde isso foi, né? Como essa falta de consciência litúrgica acaba sendo preenchida por questões contemporâneas, por questões seculares, e às vezes a gente não está percebendo isso, né? Eu acho que talvez brevemente fazer um resgate histórico, né? A Cíntia mencionou sobre um pouco desse processo da relação, né, do Brasil e a arquitetura religiosa. Então isso vai muito também pelo como o Brasil foi evangelizado, ou no caso como que as missões protestantes chegam e de onde elas vieram. Elas vieram maiormente dos Estados Unidos, né, de grupos muito associados a um calvinismo estrito, puritanismo, então que já tem também uma limitação em relação a essa questão de construções religiosas. E é algo muito interessante, porque se você faz uma comparação, aqui, quando os presbiterianos que vieram, para falar da minha linha denominacional, né, quando os presbiterianos vieram majoritariamente dos Estados Unidos, né, você não vê esse apreço pelo local de culto, né, exceto alguma coisa ou outra. Diferentemente, por exemplo, da Argentina em Buenos Aires, que os presbiterianos que chegaram de lá eram escoceses. Então, você já vê desde o início, né, da chegada deles um apreço. Você vai na Igreja Presbiteriana Central de Buenos Aires, é uma coisa muito distinta, né? São vitrais com figuras, né? É figurativo, tem representações de Maria com Jesus no colo, coisa que seria inconcebível dentro de um protestantismo brasileiro. Depois, a gente também lembra, né, que a gente está falando de um contexto também muito restrito, como a Cíntia falou, né? Era proibido construir igrejas, né, com cara de igrejas que tivessem cruz, vitrais. Por exemplo, era proibido construir torres. A primeira torre de igreja construída na cidade de São Paulo foi a torre da igreja luterana, Martin Luther, que foi construída em 1904, porque até então, né, até 1889 era proibido, né, as igrejas terem essa manifestação, né? E também, para fora das grandes cidades, o contexto também pobre, né, dessas primeiras comunidades protestantes. Então também tem tudo isso. Às vezes ali a comunidade não tinha o incentivo e muitas vezes também não tinha os recursos. Mas eu acho que alguma coisa muito interessante também acontece nos anos talvez 70, 80, que é uma militância contra o templo, que talvez muitos já devam ter ouvido aquela coisa assim: não, as quatro paredes do templo não importam, o seu lugar é daqui para fora, a igreja não é o templo, a igreja é daqui para fora. E criou-se esse discurso, e quem pagou o discurso foi a arquitetura, né? É claro que existe uma lógica, né, uma teologia por trás disso, né, dessa coisa de não se fechar em guetos, mas a culpa não era da arquitetura, né? A culpa era de uma má compreensão teológica sobre a missão do cristão. Então eu acho que também muitos da nossa geração enfrentou muito esse discurso, né, de que o templo não importava, a missão era para fora, do templo para fora, que o templo era alguma coisa que inclusive restringia a missão de Deus, né? Então criou-se essa lógica que, infelizmente, trouxe muitos problemas. E eu acho que aí é um problema também no sentido de que nós precisamos fazer uma leitura do nosso contexto. Qual é o nosso contexto hoje? É um contexto em que as pessoas, elas buscam transcendência. Se você for ver gerações, aí elas estão buscando experiências. Elas vão em grandes concertos, elas vão para teatros, elas vão para galerias de arte, né? Inclusive dentro da literatura
da história da arte, crítica de arte, a partir do modernismo, já se considerava que as novas catedrais seriam os museus, seriam as casas de espetáculo, né? Seriam as grandes salas de concerto, que elas uniriam essa elevação, esse enlevo, a partir da arquitetura e também da música, né, da dança, do teatro, enfim. Então, eu acho que nós perdemos ali o timing, com a nossa crítica muito voltada para dentro e sem ler o contexto, que hoje implora por experiências. É claro que, né, mais uma vez, né, a Cíntia já comentou que o cristianismo não vive de experiências, mas o ser humano, enquanto um ser encarnado, né, faz parte da realidade essa integralidade de quem ele é. Né? Então nós ainda estamos por pensar, desenvolver talvez teologias sobre a arquitetura religiosa, sobre o espaço de culto, sobre as artes, que realmente leiam o nosso contexto e possam responder de forma apropriada. E conectando com isso que você falou, Márcia, eu acho que é óbvio, assim, se a gente olha, eu que trabalho com adolescentes, mas se a gente olha gerações mesmo mais velhas, o fato de que as pessoas estão buscando coisas em lugares errados, né? Então, às vezes a gente discute o mundo entrando na igreja, mas a gente não vê que o mundo tá entrando na igreja quando a gente tem uma lógica de shopping dentro da igreja. E isso aponta uma doutrina e uma teologia muito doentes, assim. Então, voltando para minha leitura do Antigo Testamento, quando a gente não consegue entender que o templo, o espaço, também, né, principalmente a partir do que Deus coloca no tabernáculo e no templo, apontam para quem Deus é, apontam verdades a respeito de Deus, a gente vai adotar outras verdades. Então, hoje, dentro da igreja, tem verdade de lógica neoliberalista. E tem igreja que não tem a verdade do evangelho expressa nas suas paredes ou nas suas formas artísticas, né? Então, é o quanto a gente conseguiu desconectar, ainda com uma roupagem de não, mas aqui a gente tá atraindo, tá evangelizando, porque dessa pessoa consegue ver o que ela tem lá fora, aqui dentro. E a igreja devia ser um lugar diferente, e não só mais um do mesmo. Porque se a igreja é a mesma coisa que um shopping, por que eu tenho que estar na igreja e eu não posso ir só para o shopping, né? Então, eu acho que até isso, assim, da gente perder fatores basilares, sabe? De a nossa fé tá baseada nesses elementos e a gente não abre mão deles, porque o mercado, porque a lógica do mundo hoje exige que seja aberto. E muitos desses locais que não tem, né, uma base teológica, litúrgica, doutrinária que sustente aquilo que está sendo feito ali, vão para onde o mundo tá apontando, né? O que é... E não assumem, não conseguem reconhecer isso, né? Aí parece que quando fala de racismo é que tá trazendo o mundo. Quando tem gente divorciando na igreja, que o mundo tá chegando. Mas assim, você já abriu as portas e pintou a sua igreja de mundo inteira, né? Eu acho que só vale uma observação, né? Quando a gente tá falando de secularismo, do mundo e tal, a gente não tá falando de uma dicotomia do tipo, o crente não pode ouvir a música do mundo. Exato. E tal. Não é nesse sentido, né? Porque quem vai ouvir falar, nossa, olha, então a gente só pode assistir The Chosen, só pode ouvir louvor e enfim, e dependendo de onde for, nem o The Chosen pode assistir, porque tem gente que também não gosta, idolatria, né? Mas assim, né? Mas é no sentido de qual é a intencionalidade da construção do templo, para que serve um templo, né? Para que serve as nossas igrejas hoje como um local de culto. Acho que essa questão da intencionalidade é o que a gente está tentando colocar aqui para as pessoas, né? Quando você abandona uma lógica teológica que te leva para um transcendente, que te leva para uma experiência com o sagrado, para uma experiência com o Deus triuno, e você coloca uma lógica puramente mercantil, eu acho que a gente tem um problema muito grande. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente está falando, né? Eu acho que eu gostaria de comentar falando sobre isso, né? Eu já acabei introduzindo, mas a minha concepção de arquitetura é que a arquitetura não é só algo funcional, mas ela comunica, ela diz alguma coisa. Então, tudo que nós construímos está comunicando, seja ele bom ou seja ele ruim, ele comunica alguma coisa. Ele pode estar comunicando valores que não são os valores do reino de Deus, tá? Ele pode estar comunicando outros valores. Então, quando a Tami coloca essa questão, né, desses valores da estética do shopping center, é o quanto nós nos perdemos em relação a essa perspectiva inclusive, nossa perspectiva eclesiológica, que é a igreja.
né? A igreja é o corpo de Cristo. É mais do que uma reunião de pessoas de um grupo social parecido que vão trocar figurinhas, que primeiro passam por um café de aeroporto, né? Compram ali seu pão de queijo, sua pipoca, entra para o espaço de culto, que é um espaço basicamente quadrado, com paredes, um espaço escuro, nem janelas mais a gente tem. E percebam que para a história do espaço litúrgico, a luz foi um fator muito importante. A luz era uma metáfora da presença de Deus, né? As igrejas orientais, elas eram construídas ad oriente, elas eram voltadas, o altar era voltado para o oriente, porque na expectativa da volta de Cristo, a nossa luz. Então veja que várias metáforas, que inclusive são bíblicas, Cristo é a luz do mundo, né? Então, metáforas que são aprovadas pelas Escrituras, nós acabamos rejeitando. Então, a gente entra nesse espaço escuro, com uma iluminação artificial, que perde-se aquela perspectiva de ter a mesa da comunhão, um púlpito para a proclamação da palavra, mas é um palco, é claramente um palco, tá? Com luzes de LED. Então, perdeu-se a arquitetura ali. Na verdade, ela está muito relacionada com a forma como a gente está concebendo a igreja e está concebendo, inclusive, o culto. Agora, algo muito importante, e aí é na concepção, há muito aquelas perguntas que vêm, mas para os protestantes, o espaço de culto é um lugar sagrado ou não é? Eu tenho duas respostas para essa pergunta. Ele não é um espaço sagrado da perspectiva dos templos pagãos, por exemplo, né? Que a divindade, ela vivia, ela estava ali, a escultura estava ali, e também existe uma perspectiva diferente do espaço católico romano, que tem uma perspectiva do local de culto como sagrado, né, por conta de alguns elementos que a gente poderia trabalhar em outro momento. Mas algumas perspectivas protestantes, e muitas delas, concebem a reunião do povo de Deus quanto local da presença de Deus. Deus se encontra com o seu povo naquele momento. O momento em que o povo de Deus está reunido é o momento que Deus, o Deus Criador, a Trindade Santa, se encontra com o seu povo. Então, naquele momento, aquele é um espaço sagrado. Ele é, sim, um espaço sagrado. E alguns teólogos vão discutir depois sobre o espaço reverberar memória desses encontros. Como é que ele se torna sagrado no sentido das memórias daquilo que nós vivenciamos ali. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Quando a gente fala de secularização, né, eu acho que essa secularização ela acaba entrando nessa lógica hoje neoliberal de uma dicotomia, porque esses espaços estão ainda fazendo uma dicotomia da realidade, já que não é bom que as pessoas estejam nos concertos, nos shows, por conta de uma perspectiva teológica X, vamos trazer essa estética para cá, para que as pessoas não saiam daqui, não precisem procurar lá fora. Então, isso foi muito desenvolvido, muito aquela ideia, não, a gente tem que ter coisas aqui para os jovens não saírem da igreja, não sei o que mais. Mas, outra perspectiva, e aí está ligado com essa estética neoliberal, um pouco, acho que, da ascensão do protestantismo, né? A ascensão do protestantismo do ponto de vista econômico. Como é que ele começa a se identificar com esses espaços da estética do mercado? Como é que o shopping como espaço de luxo, ele acaba sendo incorporado por essa estética de uma igreja que acaba, de alguma forma, buscando reunir as pessoas que têm a mesma estética, né, que se vestem de um jeito parecido, que têm os mesmos gostos, fazem as mesmas viagens e acabam virando esses clubes. Como os aristocratas lá no passado faziam, a gente acaba fazendo. Então aí tem um problema, né? Um problema de uma arquitetura que reflete uma má teologia, uma má compreensão do que é o
culto, do que é a igreja, e da igreja como esse espaço realmente mistagógico. Eu, no passado, já fui líder de jovens e sentia muito essa pressão, né, dos pais dos jovens, né, da antiga denominação que eu fazia parte, mas é que se a igreja não for atraente, meu filho vai para balada e coisas do tipo. Gente, é uma má compreensão teológica, uma péssima eclesiologia. A igreja não serve para concorrer com espaços de entretenimento. Uma coisa, outra coisa. Então, não adianta você achar que você vai pegar e vai transformar a igreja numa casa de show, praticamente, e achar que isso vai fazer com que as pessoas não interajam com outras formas de arte ou de realidade, de cultura, porque esse não é o papel da igreja. A igreja, ela é justamente um povo reunido, é um povo que está reunido para celebrar, para rememorar o Deus triuno, o Deus criador, o Cristo que se doou por nós, e que é guiada por esse Espírito, por essa presença. Então, quando a gente perde essa noção realmente teológica, a igreja vai se transformando em um monte de coisas, e às vezes pode ficar muito bom do ponto de vista estético, né, funcional. Então, eu falo, nossa, realmente, aquela igreja lá, olha, incrível, hein? É uma experiência única, parece que você está, nem num teatro tem tanto recurso como aquele lugar. Mas às vezes também pode ser algo totalmente empobrecido e acaba faltando um pouco de significado, e eu acho que é por isso que hoje em dia, enquanto você tem uma galera indo nesse sentido da uniformização, da igreja com cara de church, shopping, enfim, aquela coisa mais que um faz, todo mundo copia, você também tem, por outro lado, uma galera que está querendo voltar às tradições, está querendo entender uma outra forma de ser igreja. E eu acho que isso também é interessante para a gente se atentar, e acho que é um momento importante na história da igreja para a gente discutir essas coisas. Eu acho que esse é um momento importante mesmo. Eu acho que, e só complementando, né, nessa conversa, acho que um outro elemento também importante é que acho que muita gente já ouviu que na igreja primitiva não tinha templos, eles não construíam templos. Vamos lá para o Novo Testamento, eles não construíam. Mas, gente, a gente precisa entender que eles estavam sendo perseguidos. Eles não iam construir templos, porque eles estavam sendo perseguidos. Eles não podiam fazer esse tipo de coisa. Aí, outro argumento, é só depois de Constantino que começam as construções dos templos. Isso é falácia. Historicamente, e a arqueologia já tem demonstrado que antes, de Constantino, os cristãos, quando podiam, eles já utilizavam a arquitetura para criar espaços celebrativos. Então, a arqueologia já tem demonstrado no século II, no século III, construções exclusivas para o culto. Primeiro, eram espaços em casas, principalmente na casa de romanos, e eram dedicados espaços exclusivos para o culto, ricamente ornamentados, com mosaicos, afrescos, pinturas. Depois, a gente tinha, além dessas casas, construções de algumas igrejas. A gente vê, antes de Constantino, alguns decretos que buscavam confiscar os bens dos cristãos e, inclusive, fechar esses espaços de culto. Então, é uma falácia, dizer que os cristãos se reuniam nas casas. Sim, se reuniam nas casas por conta da perseguição, depois se reuniam nas casas em lugares exclusivos para o culto e sempre construíram os seus espaços ricamente ornamentados para comunicar a realidade desse evangelho pleno, integral, desse evangelho, inclusive, que traz boas novas, E era isso que eles buscavam comunicar. É quase como se a gente fosse perguntar para as pessoas da igreja perseguida de qualquer lugar do mundo você gostaria de poder construir um local e cultuar a Deus? Como se elas fossem responder não. Óbvio que elas não vão responder não. Elas gostariam de poder construir, de poder estar num lugar que indica, aquilo que elas creem, que expressa para as outras pessoas. Então, assim, é só fazer um paralelo com o hoje, pegar o contexto de perseguição lá e o contexto hoje. Será que as pessoas de hoje preferem fazer os cultos em casa ou é por falta de opção, por falta de segurança? É óbvio que é isso, Então, é óbvio que as pessoas do passado também, quando podiam,
faziam suas construções como um espaço específico, né? Porque não é só porque Constantino mandou. Constantino financiou, sim, grandes construções e tudo mais, com interesses. Mas ele não criou no coração das pessoas a vontade de ter isso. Ela já existia. Ele financiou aquilo que eles antes não podiam fazer, né? É diferente a lógica. E é até interessante que quando a gente olha esses espaços, né, e antigos de culto e tudo, a gente percebe uma preocupação realmente artística, como o Márcio falou, as artes ali, né, cenas bíblicas já desenhadas e comunicando alguma coisa, e a gente tem que pensar que era uma época onde havia muita gente iletrada. Então, muitas vezes, aquela arte era a teologia que comunicava aquelas pessoas. Nem todo mundo tinha condições, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo tinha um manuscrito ou um pergaminho, ou seja lá o que fosse, dependendo da época aí, né? A gente não está falando de uma época que as pessoas não tinham bíblias impressas, né? Todo mundo tem uma bíblia em casa. Então, aquela arte, aquele espaço comunicava uma teologia para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente perdeu esse sentido de como a arte e como sei lá, um vitral, uma pintura, uma estrutura dentro da igreja já é suficiente para nos comunicar alguma coisa, já nos leva a uma experiência ou a um entendimento de alguma realidade. Eu me lembro, por exemplo, de experiências de entrar numa igreja, né, entrar numa igreja católica e ver um mural pintado e ter um momento, assim, de espiritualidade muito profunda ali, porque aquilo que estava desenhado, aquilo que estava escrito, já comunicava a Deus ao meu coração. Então a gente se esquece de que também é uma forma de se fazer teologia, né? E aí nessa linha, né, que a Cíntia estava falando, acho que uma pergunta que a gente pode se fazer é se as artes e a arquitetura, elas podem comunicar alguma coisa do conhecimento de Deus sobre nós mesmos, sobre a realidade de uma maneira única no sentido de que ela está trabalhando com outras realidades do ser humano, com outros aspectos do ser humano. E aí, nesse sentido, ela tem algumas possibilidades que ela oferece de compreensão da nossa fé, da nossa realidade, que são únicas, porque elas trabalham com essas outras dimensões do ser humano. Então, a importância disso nesse espaço de constituição da nossa realidade, de quem nós somos, as artes têm esse papel muito importante de poder fazer essas conexões. E aí, de novo, dando uma leve batidinha nas church mall aí, o que essas igrejas indicam, né? Para uma pessoa que entra, não sabe que aquilo é uma igreja. O que essa igreja mostra para a pessoa? O que ela aponta de Cristo? O que ela expressa da fé, da vida daquelas pessoas, né? Pouquíssimo. Às vezes nada. Porque às vezes nem cruz tem nessas igrejas, né? Então, é um elemento tão empobrecedor que é uma doutrina, né? Muitas vezes essas igrejas têm doutrinas que na estética elas parecem descoladas, mas na prática, nos usos e costumes, elas são meio cerceadoras, né? Então você fala muito de expressar Deus, de dar testemunho, de não sei o quê, mas o espaço em que o culto é feito não dá testemunho do Deus que é cultuado ali dentro, né? Ou pelo menos do Deus que se diz ser cultuado ali dentro. Então é tão contraditório essa forma de compreender a arquitetura, porque não encaixa, né? Porque se você entra num lugar sem saber que aquilo é uma igreja, em muitas delas a gente pode sair sem ter descoberto ao longo do trajeto dentro do lugar que aquilo é uma igreja, né? E eu acho que a palavra é essa mesma, é empobrecedor. Não só para a nossa experiência de culto, mas para a realidade humana. É empobrecedor para o ser humano aquele espaço. Porque aquele espaço, ele trabalha com algumas dimensões muito específicas e acaba rejeitando outras possibilidades. Então ele empobrece inclusive a nossa comunicação com o mundo, né, com as outras pessoas não cristãs, né? Que interesse a pessoa vai ter em entrar naquele espaço? Do ponto de vista arquitetônico, simplesmente nenhum. Porque eu tenho casas de show que são muito mais interessantes. Então, existe realmente um empobrecimento humano. Quando a gente falava daquele sentido do Deus
que nos cria para criar, a gente não está exercendo muito bem quando a gente projeta esses espaços, essas caixas de culto. A gente não está exercendo isso. Eu acho que um exercício bem legal para quem estiver ouvindo a gente e de repente é justamente dessas igrejas, né, que tem uma estética mais simples ou mais church, como a gente está falando. Eu acho que duas coisas importantes. Primeiro, não é que Deus não pode se manifestar em qualquer lugar, não é isso que a gente está fazendo. A gente está restringindo Deus a uma determinada estética ou a uma determinada fórmula de construção de templo, não é isso que a gente está fazendo. E eu acho que um exercício muito bacana é justamente você visitar igrejas com cara de igreja mesmo, com arquitetura de igreja, seja uma igreja católica ou uma igreja, por exemplo, a Catedral de São Paulo, né? Então, luteranas, igrejas que têm aquele jeitinho de igreja, e perceba como a sensação é diferente. Perceba como quando você entra ali naquele espaço, você tem um senso de reverência, um senso de transcendência, como aquele espaço comunica alguma coisa e que traz uma riqueza, que eu acho que é essa riqueza que a gente está falando, que a gente poderia agregar aos nossos espaços protestantes também. Né? A ideia é, como o Jonathan falou, de jogar a água fora com o bebê. Poxa, vamos resgatar aquilo que é bom, né, que faz sentido para a nossa tradição, vamos resgatar essa beleza, essa criatividade, vamos resgatar essa arte que comunica junto com a teologia. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que esse é um exercício bacana para a gente refletir. E se a gente parar para pensar, né, se tentou, como a gente vem construindo, se afastar do catolicismo para não parecer, mas se tornou uma cópia do mercado, né? Do que as pessoas esperam de consumo, né? Essas igrejas tendem a ser sempre uma cópia do que tá na moda no momento, né? Não traz algo verdadeiro, como o Márcio diz, não incentiva a criatividade, o criar, uma coisa que saia da essência da própria comunidade, do que aquela comunidade acredita. Sempre são versões de outras coisas, ou de outras igrejas, ou de outros movimentos. Então, para fugir dos shows, a gente faz uma versão aqui dentro da igreja. Para tirar o pessoal de ir no shopping, você vem consumir aqui na igreja, né? Em vez de você ir no café não sei qual, você vem no café de aeroporto, como o Márcio disse aqui. Então é sempre uma tentativa de ser um paralelo, mas que é uma cópia. E é sempre uma cópia fraca e frágil, que não se sustenta por nada, a não ser uma cópia e um consumo. E para aqueles mais resistentes, talvez, né, a uma ideia do catolicismo, né, a ideia das imagens, esse tipo de coisa, infelizmente o debate foi muito pequeno, mas alguns teólogos durante o século XX se puseram a discutir um pouco isso, né? O teólogo Paul Tillich, ele dizia que os protestantes ainda estavam por descobrir a sua arquitetura, que a arquitetura gótica, né, na visão dele, não era a arquitetura que comunicava muito bem da essência dos protestantes, né? Então, aquilo que a gente falou, os focos, né? O foco visual do católico romano, o foco auditivo do protestante, né? A ideia do púlpito centralizado para a forma de comunicar a palavra, na perspectiva dele, ainda estava por descobrir. E aí ele dizia que a arquitetura do século XX, né, a arquitetura moderna, que a gente chama da arquitetura moderna, poderia ser essa possibilidade para os protestantes, por conta do despojamento que essa arquitetura tem, natural da estética, da linguagem moderna. Então, é o despojamento, mas não é o despojamento, que eu posso dizer, do empobrecimento da vivência do ser humano com a arquitetura, mas como é que as próprias metáforas seriam incorporadas à arquitetura. Então, ao invés de eu ter imagens, por exemplo, a Cristo como luz do mundo, como é que a metáfora da luz entrando em determinada janela, em determinado momento, comunicaria essa mensagem? Como é que um painel, talvez abstrato, poderia despertar essa sensibilidade das formas, das cores, ou de uma realidade da própria história da fé, da história da redenção para os protestantes? Infelizmente, esse debate foi sendo deixado de lado, né? E hoje em dia eu acho que nós precisamos resgatar, inclusive, isso.
como a Cíntia mencionou, há um grupo de pessoas retornando para essa perspectiva de uma igreja que busca ser mais presente, e presente no ponto de vista também do ser humano como ser humano integral, né? Como é que pensa outras perspectivas de vivência da espiritualidade que sejam mais ricas, que sejam mais encarnadas, que tenham realmente essa dimensão mais plena da realidade que Deus nos oferece. Então, uma coisa que eu gosto de refletir muito é, se nós somos o povo da esperança, se nós somos o povo da nova criação, como é que essa realidade se manifesta nos nossos espaços de culto? Como é que nós podemos construir segundo essa realidade de que nós já somos o povo de Deus e já vivemos essa realidade da nova criação? Aguardamos, claro, né, a plenitude dos tempos, a plenitude que o Senhor, quando do seu retorno, vai implantar, instaurar plenamente o seu reino, mas como é que nós já somos vislumbres dessa realidade? Então, e isso deve, inclusive, impactar a forma como nós construímos os nossos espaços, ornamentamos os nossos espaços, fazemos arte, como é que nós celebramos, como é que nós desenvolvemos a liturgia, e veja como isso é muito mais rico do ponto de vista arquitetônico, artístico, litúrgico, do que se fechar em espaços confinados, com um telão, com luzes de LED e sendo dominados por uma perspectiva que é muito empobrecedora. Eu acho que é importante frisar, né, para quem nos ouve e está preocupado, mas então a gente vai retornar a um modelo rígido, a determinadas liturgias rígidas e tal. Então, normalmente tem-se essa ideia de que a tradição, de que a liturgia ela é uma coisa que nos prende, né, que nos tira a possibilidade da manifestação espontânea de Deus, do Espírito, ou que mina a própria criatividade, e pelo contrário, quando a gente pode pensar um espaço de culto e a gente pode unir esses elementos que são centrais e pensá-los de forma criativa, de forma contemporânea. Então a gente percebe que muitas igrejas hoje fazem isso de forma muito criativa, incorporam as artes ao seu espaço. Então a gente vai ter um batistério, você tem vários tipos de batistérios que podem expressar correntes artísticas distintas, feitos de materiais distintos, comunicando realidades que fazem sentido para aquela comunidade. Então eu acho que essa é a beleza, né, da liturgia. Ela não é algo que nos prende, ela é algo que nos orienta, né? Ela nos dá um norte, mas ela não prende a nossa criatividade. E eu acho que, na verdade, esses espaços modernos que tendem a ser mais franqueados, vamos dizer assim, né? Eles é que acabam minando mais a nossa criatividade. Então, assim, como cristã, né, que já foi de outras denominações, eu entendo as preocupações, eu entendo os medos, as questões históricas e teológicas que muitas vezes estão envolvidas, mas, assim, para mim, quando eu migrei para uma tradição litúrgica e uma tradição que valoriza esses elementos, foi um momento muito importante, muito libertador, porque me permitiu vivenciar coisas que eu sentia falta e que eu estava sentindo falta, que eram importantes para mim. Então eu acho que isso só agrega realmente à experiência religiosa, à experiência de fé. Isso que vocês falaram nessa última rodada, eu acho que é importante as pessoas lembrarem, sabe? E se não sabiam, passarem a entender e a perceber isso, que Deus é um Deus de beleza. A Bíblia mostra pra gente o quanto Deus faz as coisas para serem belas e que nós podemos fazer coisas belas para Deus sem ser algo fútil, sabe? Porque eu acho que há um pouco esse medo de mas se a gente gasta com a decoração da igreja, se a gente gasta com isso, tem tantas coisas que a gente podia ter investido e essas coisas não são o principal, ou elas vão expressar, enfim, N coisas que, na verdade, claro que a gente não pode gastar
estourando o orçamento da igreja, sendo irresponsável, não pagando os pastores, não cuidando das missões. Mas a beleza importa. Estar num ambiente bonito importa. E é uma forma de cultuar a Deus também, quando a gente faz as coisas de maneira bonita, organizada. Então, reconhecer isso e reconhecer que os símbolos, eles não precisam ser algo que nos prendem, como a Cintia estava falando. Eles não servem para isso. Eles servem se a gente soma cada um dos símbolos e soma diferentes tradições e diferentes igrejas, eles apontam para as múltiplas faces de Deus que sozinhos a gente não conhece. Então, eu acho que amarrando um pouquinho com tudo que vocês falaram, assim, que foi ficando... A gente foi reforçando isso. Igrejas uniformizadas, franqueadas, como a Cintia muito bem colocou agora, elas, na verdade, empobrecem até a nossa visão do que é Deus. Porque Deus nos fez povos, línguas, culturas e nações diferentes que estaremos todos juntos no céu cultuando a Ele. Então, eu e o Jonathan, a gente fez um paralelo bobo aqui em casa, assistindo Star Wars, né? Porque nós somos muito fãs. E aí, quando você vê quem uniformiza as coisas é o Império, que chega em todo o planeta e quer que todo mundo siga a mesma lógica, as mesmas ferramentas, as mesmas roupas, as mesmas... tudo, né? Os códigos, é tudo igual. E aí, quando você olha os planetas livres do Império ou que estão tentando viver uma vida desconectadas, eles são vibrantes das suas múltiplas formas. Então, assim, até a literatura, até a cultura pop faz isso. Por que a gente tem que olhar para a expressão do povo de Deus como uma forma que uniformiza todo mundo, assim? Então, a gente foi em 2023 em São Paulo e visitou a Catedral Ortodoxa. A gente ficou no hotel do lado dessa igreja. Gente, sério, que lugar maravilhoso! Que lugar lindo, sabe? E a pessoa, o diácono, deixou nós dois entrar sozinhos. Então, assim, era uma quarta-feira de manhã, a gente entrou e ele falou, podem aproveitar a igreja. Ficou nós dois contemplando ela, assim, em silêncio, passeando, olhando as coisas. E eu nunca fui numa missa ortodoxa, mas não tem como ser feia, não tem como ser ruim a missa ortodoxa se o lugar que eles fazem a missa é tão bonito. Então, a gente tem que voltar a lembrar que a Bíblia nos diz, beleza, há um povo escolhido de onde vem a salvação, mas essa salvação vai para todos os povos. Abraão recebe essa promessa lá atrás e Cristo é o cumprimento dessa promessa. Todas as famílias da terra serão abençoadas a partir de você. Então, todas as famílias são famílias diferentes, elas não falam a mesma língua, elas não têm a mesma cultura, elas não têm a mesma escrita, elas não têm o mesmo jeito de fazer música e elas não têm o mesmo jeito de fazer o espaço. Olhar para isso tinha que ser, olhar para as diferentes igrejas, diferentes formas de fazer, devia ser algo que dá um conforto no nosso coração, de saber que as pessoas estão expressando aquilo que Deus espera da gente, a multiplicidade dos dons, das formas de ser, e não no sentido de não. A minha forma é a correta, é esse caminho que tem que ser seguido, porque é tão prepotente isso, é pobre e prepotente ao mesmo tempo, porque Deus não nos impôs uma única forma de cultuá-lo, Deus não obrigou as pessoas a vê-lo de uma única forma, e a gente não consegue aceitar que Deus é um diamante de muitas faces, e a gente sempre vê só um ladinho dessa face. E quando a gente olha para o nosso irmão de outra tradição, de outro país, a gente está vendo outra face do diamante que Deus é. Tanta gente perde isso, né? Porque só quer olhar pro seu próprio mundinho, assim. Então é muito triste de pensar. E eu falei um monte de coisa de novo pro Márcio ficar doido, mas eu vou jogando os meus pensamentos e a gente organiza depois, sem problema. Não é uma pergunta em si, né? É mais um sentido de, poxa, pessoal, vamos olhar pra arquitetura e pras diferentes formas como expressões de quem nós somos, na múltipla forma que Deus quis que nós fôssemos, né? Enquanto você falava, eu não conseguia deixar de pensar no livro de Apocalipse, né? Até com a analogia que você fez do Star Wars, da ideia do Império, né? Porque se você olhar para o livro de Apocalipse, né, como esse final da história, né, de uma igreja que aguarda a plena implantação do seu reino, mas que já vive essa realidade do reino, aquela questão, né, daquele paradoxo do já e do ainda não, né? Realmente é muito interessante a gente pensar que a igreja ela precisa apontar para o reino, ela precisa apontar para a nova criação, ela não pode ser mais uma estrutura que comunica a lógica imperial.
onde pessoas são números, onde você tem uma questão de mercado. Então, cara, eu acho que a leitura do livro de Apocalipse, ela nos traz tanta riqueza litúrgica, inclusive ela nos mostra, nos apresenta com toda uma riqueza de detalhes, um culto celestial, um culto participativo e um culto que, como você falou, contempla uma multidão de pessoas de todos os povos, línguas, raças, tribos e nações. Então essa multiplicidade de pessoas adorando o Cordeiro, né, adorando aquele que venceu, mesmo vivendo as dificuldades do mundo, e sendo contraculturais no sentido de viverem uma ética e até mesmo, porque não, uma estética que aponta para o reino de Deus, que vai ser uma forma de manifestação contracultural contra essa lógica imperial, essa lógica que muitas vezes é injusta, que oprime, que priva de beleza, porque onde há injustiça não há beleza. A beleza, ela é mais do que simplesmente padrões estéticos. A beleza nos aponta realmente para questões de justiça, de santidade, de esperança, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom, né? A gente precisa pensar também um pouco, porque até mesmo o conceito de beleza, ele pode ser preso ou delimitado numa lógica de mercado, é o que muitas vezes a moda vai fazer e coisa desse tipo, né? Então, é realmente uma questão muito interessante para a gente pensar. Nessa perspectiva, eu acho que todas as pessoas talvez já tiveram uma experiência com música, arquitetura, algum espaço e sentiram um desejo de habitar aquela experiência. Eu acho que essa é uma das formas com que a arquitetura e a arte nos revelam. Talvez hoje em menor proporção, porque os nossos espaços, nossa arquitetura é muito pobre, como a gente vem falando, mas é o quanto isso também nos revela sobre esse desejo de eternidade, esse desejo de habitar essa realidade, que é uma realidade que vem de Deus, né? Dessa realidade da beleza, da bondade, da justiça. Inclusive, alguns teólogos católicos conversaram um pouco sobre isso, convidaram alguns artistas para discutir, e eles falam como é que essa via pulchritudinis, essa via da beleza, pode ser, inclusive, um espaço para comunicar em um mundo secularizado outra realidade, né? E pensar a arte como esse desvelamento, esse espaço que nos permite abrir janelas para outra realidade, que não só a realidade que nós vivemos, estamos aqui, né, absorvidos, que é essa realidade do mercado, da opressão, da injustiça, né? Como é que as artes e a arquitetura do nosso espaço de culto pode ser, inclusive, um clamor contra essas outras realidades? Como é que eu posso construir espaços de culto que seja para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para o entorno, essa demonstração de que há uma realidade outra, de que há bondade na criação de Deus, de que há beleza e de que Deus está restaurando as coisas. Deus está reconciliando consigo todas as coisas, né? Mais uma vez, né, o espaço de culto, ele também nasce de uma boa teologia. Ele não nasce sozinho, sobre o que nós somos, o que nós cremos e o que nós aguardamos. O Walter Brueggemann, no livro dele, Imaginação Profética, ele fala um pouco de como o profeta nos leva a imaginar uma realidade transcendente, uma realidade de justiça, de esperança. É isso que os profetas faziam, eles levavam o povo de Deus a pensar nisso, e ele faz um paralelo interessante com o artista. O artista, ele acaba sendo essa voz profética, né? Então, quando você tem uma igreja que você olha para ela e parece qualquer outra construção, não está comunicando nada, nem aos de dentro e nem aos de fora da igreja, mas quando você tem um espaço que te comunica essa realidade do reino, de uma esperança, de um futuro melhor, de algo que Deus preparou para a gente, a arte, ela tem essa função até mesmo profética. Eu acho que isso é muito incrível.
beleza, a gente conversou tudo isso, mas agora eu vou trazer um ponto talvez que tá no fundinho da cabeça do ouvinte, que é, o Márcio citou, a primeira torre de igreja protestante a gente foi conseguir 100 anos e pouquinhos atrás. Então a gente não tem, é algo bem recente se a gente olhar numa linha do tempo maior. A gente tem um protestantismo muito forte no Brasil, que a sua base são igrejas pobres, né, de comunidades pobres. Muitas igrejas têm o contexto de ser um espaço alugado, né, que era um comércio antes, ou era um galpão que foi o que foi viável para a igreja alugar ou comprar. Como a gente consegue transformar esses espaços que não têm a sua origem da construção sendo pensadas num caráter de templo, como a gente de forma comum pensa, como a gente consegue transformar esses espaços e até coloca as nossas casas, né, como espelho disso, em algo mais litúrgico, ou que traga essa memória para a comunidade, traga essas memórias e traga esse convite à contemplação, a um movimento mais litúrgico de cada igreja. Citando inclusive a Porto, né, como exemplo, que tem esse contexto de ser um contexto urbano, de uma igreja recente, pequena, num local que não foi construído pensando ser um templo, mas que traz nas suas características essa busca. Eu acho que o Márcio é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas vou falar a respeito da minha experiência, já que você mencionou a Porto, né? A Porto, gente, para quem não conhece, está convidado a conhecer, fica na cidade de São Paulo, nesse ambiente urbano. Ela não foi construída, né, pensada como igreja, é um local que se parece com uma casa, né? Então a gente acabou utilizando de recursos e de símbolos que a gente tem disponível para conseguir comunicar essa liturgia e essa transcendência. Então tudo que a gente pensou em termos, né, das cores, das artes, da cruz, de alguns elementos que são importantes para nós, a questão do altar, para a gente, a Eucaristia, ela, né, a ceia, ela é um momento importante do culto, a questão das velas, a questão de outras coisas, de outros elementos que a gente consegue colocar ali, mesmo nesse espaço mais simples, que a gente não consegue fazer muita coisa, né, em termos de uma arquitetura, mas a gente tentou colocar um pouco da nossa identidade e dos símbolos que são importantes pra gente. Então, quando você entra ali, é muito interessante, né, perceber os visitantes, eles vão lá e tiram fotos, a gente tem um mural com um monte de artes, né, então as pessoas, né, ficam lá observando e tirando foto e refletindo sobre aquelas imagens, sobre aqueles ícones, o que aquilo comunica, todo o nosso culto, né, a gente segue como uma igreja litúrgica, a gente segue o calendário litúrgico, então cores comunicam, às vezes as nossas vestes litúrgicas também comunicam, em que período litúrgico a gente está, o que aquilo significa, então a gente encontra, né, nessas expressões, né, nesses símbolos da nossa liturgia, a forma de comunicar, de diferenciar este espaço e de levar as pessoas a essa reflexão, porque de fato é isso, nós vivemos num país onde muitas vezes a igreja vai ser uma portinha de garagem, mas isso não significa que a gente também não possa colocar um pouco de criatividade, um pouco de vida, um pouco de beleza, plantas, e aí eu acho que entra muito a questão da criatividade. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente tem criatividade. Eu acho que a Porto é isso, a gente é uma igreja pequenininha, a gente não tem muito dinheiro, mas a gente tem a questão da criatividade e a questão de que a gente não abre mão de símbolos e de elementos que são importantes da nossa liturgia. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, criatividade, né? Porque uma coisa que a gente precisa também entender é que boa arquitetura não necessariamente é a arquitetura mais cara, ou que vai consumir maior número de recursos, tá? Isso é um grande problema, porque a arquitetura ainda no nosso país ela está vinculada no imaginário muitas classes mais altas, as pessoas que têm dinheiro, mas não é assim. A arquitetura ela está para trazer inclusive dignidade para as pessoas utilizando do saber, do nosso conhecimento, né? E esse é o objetivo. Então, um arquiteto criativo vai poder trabalhar com o orçamento das pequenas comunidades dentro daquela possibilidade de trabalhar com cores, texturas,
materiais. Existem materiais que são muito baratos, mas que são tão ricos para comunicar algumas realidades, alguns símbolos. E eu acho que aí entra a possibilidade de convites aos profissionais, arquitetos e também aos artistas, porque a gente tem bons artistas fazendo boa arte com recursos muito escassos, né? Então, como é que a gente incorpora esses elementos no nosso espaço de culto? Mesmo naquela portinha de garagem, como é que eu posso, inclusive, revelar que aquele espaço, ele trouxe uma outra relação para a comunidade? Eu tive uma experiência de projetar uma igreja na favela de Heliópolis, e foi muito interessante, porque desde o começo a nossa perspectiva é como é que aquele espaço celebrativo poderia trazer dignidade para as pessoas que viviam, por exemplo, em subhabitações, em lugares muito precários, né? Então, como é que aquele espaço poderia... porque uma coisa importante da gente lembrar, né? O espaço de culto, ele sempre foi um espaço democrático, no sentido de que o espaço de culto cristão. Porque se a gente for pensar antes do cristianismo, os templos, eles eram, na verdade, reservados para os sacerdotes e para as pessoas nobres. Eram eles que acessavam aqueles pequenos espaços onde estava a escultura, onde aconteciam os sacrifícios, rituais, ou seja, qualquer outra coisa. É o cristianismo que pega as basílicas, que eram romanas, que eram espaços comunitários da justiça, servia, né, para essa dinâmica da vida romana, e ele transforma esses espaços em espaços para o culto cristão. E as basílicas eram espaços democráticos, em que o pobre e o rico estavam naquele mesmo local, estavam ali cultuando, celebrando, e ambos poderiam experimentar da boa arquitetura, da boa arte. Às vezes, o pobre, ele vai desfrutar de uma boa arquitetura nas igrejas, ou ele poderia desfrutar da boa arquitetura nas igrejas, e isso dignifica a vida humana, isso dignifica a realidade do ser humano. Então, as igrejas têm essa, e a gente tem que pensar nisso. Então, essas igrejas que se reúnem em hotéis, em salões alugados, né? Tudo bem, está começando, é uma outra perspectiva. Mas o quanto isso, a ideia, por exemplo, de permanecer naquele local, pode, inclusive, ir contra essa realidade da igreja como um espaço democrático e acessível. Eu estou passando na frente do hotel, eu não sei se tem uma igreja reunida ali. Ou pode ter ali uma placa, mas será que não vou me sentir inibido de entrar? Mas vai na Catedral da Sé, que tem as portas abertas durante todos os dias da semana, e você vê pessoas de toda a realidade social entrando naquele espaço, né? Então, como é que nós, protestantes, também temos que pensar e os nossos espaços com criatividade, com ousadia, inclusive um resgate. Por isso que talvez, né, essa perspectiva de um resgate da história litúrgica, da liturgia clássica da igreja, nos ajuda a, inclusive, a pensar esses novos espaços, porque essa liturgia, o calendário da igreja, é rico em símbolos, é rico em simbologias que nós podemos nos apropriar. E aí, com criatividade, né, e com poucos recursos, muitas vezes a gente consegue, né, transformar os nossos espaços. E eu acho que aí brota da realidade de realmente ser nova criação de Deus, como é que esse desejo criativo, né, no povo de Deus pode se materializar, né, em beleza, em criatividade, mesmo com poucos recursos. E eu acho que isso tem um aspecto, né, isso que o Márcio falou, até mesmo de comunidade, de incluir as pessoas com os seus talentos, com as suas criatividades, porque com os seus dons, né? Porque muitas vezes dentro das comunidades nós temos ali artesãos, nós temos pessoas que conseguem fazer determinado tipo de obra manual, um costura, o outro pinta, enfim, você pode inclusive aproveitar dos próprios talentos que você tem na sua comunidade e fazer com que a comunidade se engaje na construção desse espaço, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Então você explica
esses símbolos, você entende o que eles significam e tudo, mas você pode fazer isso utilizando, às vezes, os próprios recursos que você tem, recursos tanto humanos, né? Essa questão das pessoas que você tem disponível, às vezes você nem imagina que tem uma pessoa talentosa ali naquela comunidade que vai se sentir super feliz em ajudar a fazer alguma coisa. E também essa questão dos recursos materiais, às vezes com materiais baratos, a gente já consegue transformar esse ambiente e já trazer todos esses símbolos e esse significado teológico. E entender que dá para construir de pouquinho também, né? Não vai ser do dia para noite que a igreja vai ficar completamente nova e coisas do tipo. Às vezes vai ser fazer de pouquinho e construindo uma arte por vez, um espaço por vez. Isso acho que ajuda também a gente não tá aqui longe, né? Nunca é o objetivo da Crentaços, mas assim, a gente não tá aqui querendo cagar regra e jogar peso em cima das pessoas, né? De se a sua igreja não é assim, você está errado e as coisas não vão dar certo. A gente tá querendo mostrar que isso também importa. Isso não é uma coisa secundária na vida cristã, no espaço em que a gente está. Mas que isso pode ser feito devagar, com calma, vendo se as pessoas da sua comunidade podem ajudar, se as pessoas sabem fazer coisas, o que elas podem fazer, se elas precisam que a comunidade doe materiais para que elas possam fazer o que elas sabem. Então, eu acho que nesse sentido de quando a igreja se engaja, ganha mais significado para as pessoas, né? Não coloquem, a gente não tá fazendo esse programa para que ele vire um fardo na vida de ninguém, mas esse finalzinho aqui é mais para dar perspectivas, né, de como você pode tentar fazer e onde pode tentar fazer no seu espaço de culto e tudo mais. E nem a ideia também de ficar dando modelos, né? Como é que a própria criatividade, e as comunidades são diferentes. A arquitetura do sul do Brasil é uma arquitetura diferente do Nordeste, né? O clima é diferente, as realidades são outras. Como é que a gente acaba utilizando dos nossos contextos, dos materiais do nosso contexto? Qual é o material mais acessível, por exemplo, no sul do país? É a madeira, né? Vamos trabalhar com essa madeira. Qual que é o elemento mais barato no Nordeste do país? É a cerâmica. Como é que a gente utiliza isso? Então, isso vai também da nossa realidade, do nosso contexto. Eu acho que também perdeu um pouco essa dificuldade ou essa restrição que a gente tem, né? Aquilo que é boa arquitetura custa caro, aquilo que é boa arte custa caro, mas não, a gente precisa abrir. Eu acho que o que a gente está tentando mostrar é as possibilidades e o quanto isso importa para o ser humano e importa para a nossa realidade enquanto povo de Deus. Um povo de Deus que se reúne para adorar, né, o Senhor que é criador de todas as coisas, que está presente no nosso meio e que já nos tornou nova criação. Como é que a nossa arquitetura também representa, né, essa nova criação? A Cíntia falava do batistério, uma coisa que eu me lembrei, era muito comum, né, na igreja antiga, batistérios com 8 lados, com essa ideia, né, do número 8, como o dia da nova criação, né? Então, 7 dias e no 8º dia, o dia da nova criação. E como é que essa forma geométrica comunicava uma realidade, né? Uma comunidade daquilo que nós cremos, da nossa teologia. Então, como é que as comunidades podem trabalhar com formas geométricas, cores? Então isso, na verdade, é um convite. Não é uma imposição, nada disso, mas é um convite. E que existem possibilidades muito bonitas, existem coisas muito legais sendo feitas. Aqui só para dar um exemplo, né, dentro da nossa realidade, eu acho que na Presbiteriana Independente também tem um pouco disso, a questão dos panos litúrgicos, né, que a gente coloca lá, dependendo da época, então quaresma, o roxo, o tempo comum, o verde, enfim. E essas coisas, elas costumam ser um pouco caras, né, mas eu já fui em igreja e que o paninho ali do altar era feito de crochê. Poxa, né, às vezes a gente tem lá na nossa igreja aquela senhorinha piedosa, super talentosa, né, que costura, que faz o crochê, que faz o tricô, e de repente ela pode fazer aquele paninho ali litúrgico, que representa da mesma forma como o outro tecido mais caro, que talvez a gente não consiga comprar, e ainda por cima você trouxe a tua comunidade para ajudar na construção desse espaço. Então pensa como ela vai ficar feliz, né, de saber que ela fez parte daquilo de alguma forma. Eu acho que é isso que é bonito, né, como a liturgia também pode gerar esse engajamento, né.
Sim, e existem possibilidades muito ricas, né? Não só no nosso contexto. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com um arquiteto argentino, chamado Cláudio Caveri, ele é cristão, e ele se muda de Buenos Aires e vai para uma comunidade muito pobre, né, nos arredores de Buenos Aires, e ele funda a comunidade Terra. E essa comunidade buscava trabalhar, né, com as pessoas da comunidade, inclusive ensinando elas a construir com materiais locais. Foi incrível a forma como ele trabalhava, ele incentivava essa comunidade. Então, as formas orgânicas que eles criaram, e ele desenvolveu algumas igrejas. E como é que, junto com a comunidade, ele constrói na periferia de Buenos Aires boa arquitetura simbólica, comunicativa, e coisas assim surpreendentes. Então, existe sim boas possibilidades que podem ser trabalhadas, e o enriquecimento para a vida da comunidade certamente vai ser muito alto, por poder vivenciar essa realidade e essa dimensão da nossa fé que muitas vezes está esquecida. Gente, que coisa linda. Queria saber, não foi passado, né? Eu não dei isso de tarefa de casa pra vocês, então peço desculpa. Mas se vocês têm alguma indicação de documentário, livro, podcast, que fale desse assunto que vocês querem acrescentar para que as pessoas possam ir atrás, que daí a gente deixa linkadinho no post aqui para que as pessoas possam buscar mais coisas a partir desse programa. Mas só se souberem. Se não souber, também a gente põe depois o link lá. Vocês podem pesquisar e a gente põe sem ter falado aqui. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Fé e Forma, né, que eu busco mostrar o que tem se produzido sobre a arquitetura religiosa no mundo. Assim, está um pouco defasado. Eu andei durante o período aí do final da escrita da tese, deixando um pouco de lado, mas lá tem, assim, em lugares distintos do mundo, como boa arquitetura tem sido realizada, né? E como é que a gente pode, inclusive, ampliar a nossa visão sobre isso, sobre a arquitetura de igreja, local de culto, a partir de boas referências da arquitetura, né? Então, quem realmente tiver muito interesse sobre o tema, tem a minha dissertação e a tese de doutorado que estão disponíveis, né, no site da USP, na Dédalus. Depois eu posso até passar os links. Assim, não é exclusivo também para acadêmicos. Discuto algumas coisas, inclusive, do ponto de vista teológico, né? Busco fazer alguns links, e é recheado de imagens. Então tem imagens, plantas, algumas referências que as pessoas possam, se tiverem curiosidade, podem acessar. E talvez, né, para aqueles que se interessaram um pouco sobre essa realidade do templo, tem um livro sobre a teologia do templo, que está acessível. Eu pensei que estava fácil para eu ver aqui, mas eu posso depois passar a indicação também do nome, que eu acabei me esquecendo o nome do autor, mas eu posso passar, e também nos ajuda a entender um pouco mais sobre como essa perspectiva era algo muito compreensível até para o povo de Israel, né? Eu não sou da área da arquitetura, como o Márcio, né? Então a literatura que eu uso é mais teológica ou litúrgica. E, infelizmente, a gente não tem muita coisa traduzida aqui no Brasil, né? A gente vive esse gap, né? De que muita coisa, especialmente nessa área de liturgia e arte, tem muita coisa publicada lá fora, mas infelizmente tem pouca coisa aqui. Pensando na arte de uma forma mais ampla, você tem 2 livros do Makoto Fujimura, publicados pela Thomas Nelson. Não vou lembrar agora exatamente o nome deles, mas lembro do autor, que é o Makoto Fujimura, que é um artista e que faz essas conexões entre teologia e arte. Se não me falha a memória, o livro O Culto Cristão,
do JJ von Almen, não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas ele fala um pouquinho a respeito da importância do espaço litúrgico, ele vai falar um pouco dessa questão dos espaços, desse ponto de vista mais teológico, e eu acho que para entender um pouco essa questão, né, da própria importância da liturgia, dos símbolos, e até trazer isso para o nosso cotidiano, eu acho que é legal, sai um pouquinho da pauta, mas acho que é legal a gente ter essa visão, é o próprio Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, que escreve, né, como uma pastora anglicana também, então ela vai contar, por exemplo, da experiência de você entrar na igreja e ter um batistério ali, o que isso impacta, o que isso nos lembra. Então tem vários insights no livro que vão te ajudar a pensar sobre essa questão da importância do espaço de culto. A Cíntia trouxe uma bela lembrança. Esse livro, eu estou olhando aqui, o Culto Cristão, do Von Almen, tem um capítulo sobre arquitetura. E ele vai falar sobre o espaço de culto, e acho que é uma das melhores coisas que a gente tem, né? E aí eu me lembrei também de um outro livretinho do Teópolis, do Peter Leitert, e tem um livretinho chamado Liturgy, que ele fala um pouco sobre o espaço de culto, e é muito rico também. Infelizmente não está traduzido para o português, mas vale muito a pena. Existe uma teologia muito rica ali sobre o espaço de culto, que vale a pena ser mencionado. Passando para o inglês, se você está ouvindo a gente, você consegue entender inglês, consegue ler, né, livros em inglês. O David Taylor, que é professor no Fuller e também é um pastor anglicano, ele trabalha em muitos livros a conexão entre beleza, arte, teologia. Então tem vários livros dele que também apontam nessa direção. Desse autor tem o Glimpses of the New Creation. Isso, exatamente. É muito bom, muito bom. Uhum. Nossa, já foi ótimo. De susto ainda tá excelente esse tanto de indicação. Mas o Liturgia do Ordinário mora no meu coração. Tish Warren tem meu coração todinho. E foge um pouco também, mas eu acho que o Atlas Bíblico Geográfico do André Heinck ajuda com alguns elementos, assim, porque a parte do Antigo Testamento ele mostra a questão do tabernáculo. Enquanto eu tava lendo, eu fui acompanhando o livro dele. Depois tem o templo. Então eu acho que ajuda a entender para que caminho essas coisas apontam, em que direção elas apontam sobre quem Deus é, sobre Cristo e tudo mais. Então, apesar de não ser teológico em si, né, e é um atlas geográfico, então vai ter a questão dos mapas, para onde foi, de onde veio, mas tem alguns capítulos que trazem elementos que eu acho que também servem para ajudar na leitura bíblica, pelo menos, né, não vai para o caminho da arquitetura, mas dá um chão e um norte na leitura bíblica desses espaços, né. Você mencionou o André Heinck, eu me lembrei aqui que ele tem, né, porque ele é um historiador, teólogo e designer. É muito interessante que ele tem essas três formações, né? Então ele traz realmente algo bem interessante nesse sentido, e ele tem um curso de arte paleocristã. Isso, esse nome, curso de arte paleocristã, que você consegue ver lá no site dele, eu me lembrei agora disso, para entender como que era essa questão da arte na época da igreja primitiva. A gente mencionou alguma coisa aqui, né, sobre esses primórdios aí da igreja. Então, para quem se interessar, vale a pena também esse material. Como finaleira, se vocês têm alguma coisa de vocês mesmo que vocês querem indicar, algum curso, alguma coisa, algum programa, sintam-se à vontade e, novamente, obrigada por estarem aqui. Gente, eu não sou muito das redes sociais, assim, de estar em várias redes sociais. A minha rede principal é o Instagram, então você me encontra lá, né, Cíntia Muniz Soares ou Cintilante, como é o nome lá do perfil, e ali eu trago muita coisa a respeito de liturgia. Aqui, conforme eu vou estudando, conforme eu vou me inteirando com o assunto, tem algumas coisas para quem se interessar por questões de liturgia, tem coisas ali. Tem, como eu faço parte da equipe do BTcast, tem 3 episódios
para quem se interessar pela questão do culto dos primeiros cristãos, tem uma série chamada Origens, que eu participei, inclusive o André Reich participou de 2 episódios comigo, que a gente fala de como era o culto dos primeiros cristãos, para a gente pensar um pouco nesses elementos litúrgicos de culto. Então, nessa parte mais de liturgia que eu falei, que é mais a minha praia, mais a minha área, você encontra esses podcasts, Origens Cristãs, são 3 podcasts, um sobre ceia, um sobre batismo e um sobre o culto cristão de um modo geral, o culto ali dos primeiros cristãos, e você tem algumas coisas no meu Instagram, acompanha o Instagram da Porto, vai dar para você ver coisas bem legais ali, aprender muita coisa também, e fica o convite para quem quiser também visitar a gente na cidade de São Paulo. A gente está bem pertinho do metrô, então é bem tranquilo, a gente vai amar receber vocês com café e uma boa conversa. Então, eu já acabei falando, né, sobre esse perfil que tem no Instagram, que é Fé e Forma, que eu acabo fazendo uma curadoria, né, daquilo que tem sido produzido em relação à arquitetura e arquitetura religiosa, né. Muita gente não sabe, mas existe uma premiação, né, anual só sobre arquitetura religiosa, que acontece na Itália, e acabo trazendo um pouco, fazendo uma curadoria dessas produções. Vocês me encontram no Instagram como arq.marciolima. Assim, como eu havia comentado no início, eu desenvolvi o Logos e Cosmos, né, da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, um curso de fundamentos de teologia e artes. Então você pode procurar, está aberto no YouTube, curso Fundamentos, Arte e Teologia, que são 3 encontros que foram gravados, que foi como resultado desse trabalho, né, que a gente desenvolveu lá. Vocês podem encontrar lá, a gente fala sobre arte, arquitetura e alguns aspectos teológicos também, que talvez possa ser interessante. É nível introdutório, está acessível para todo mundo, não tem custo nenhum, está aberto para quem tiver interesse e curiosidade. E deixo aqui meu agradecimento a vocês, a Tami, ao John. Não conhecia a Cíntia, mas já sigo a Porto no Instagram. Foi um prazer partilhar com a Cíntia essa conversa também. Quero agradecer também, né, pelo convite, pela conversa. O Márcio eu não conhecia de conversar, mas sabia quem ele era. E, inclusive, eu tenho amigos, né, conhecidos na IPI Vila Romana. Eu tenho uma boa relação com o pessoal da IPI. Então, tem algumas pessoas que até já foram visitar a Porto, conheço o pastor de lá. Então, falo que, assim, luteranos, anglicanos e presbiterianos independentes se dão bem. Porque gostam mais ou menos das mesmas coisas. Isso mesmo. E é isso, lembrando você que está escutando, todas as referências que a gente citou, que foi citado, livros, cursos, estão no link do post, linkados facilzinho para você clicar e já ir direto para lá. E a gente queria agradecer vocês por terem vindo nessa sexta fria conversar conosco. É um assunto que a gente realmente queria gravar há bastante tempo e aí foi tentando ensaiar como fazer, com quem chamar. Uma pena que o Douglas não pôde participar, né? O Douglas Araújo estaria aqui conosco, mas eu acho que de minha parte eu estou muito feliz. E você, meu bem? Você gostou do programa? Com certeza. E fico na expectativa reacende a chaminha pra gente continuar essa série falando de arte, falando de urbanidade, que eu acho que vai ser bem interessante. Pelo menos na minha cabeça está interessante. Agora eu preciso transformar do jeito que vire uma pauta legal. A gente tem uma perspectiva de alguns convidados para somar a esse grupo para discutir isso. Fico muito feliz, agradeço a disposição de vocês de estarem aqui, de conversarem com a gente, de gravarem. A gente fica feliz de ver pessoas se encontrando também, ter esse contato do Márcio com a Cíntia, novas redes sendo formadas, de pessoas que são muito legais de serem escutadas. Então a gente fica feliz. Quem sabe um encontro na cidade de São Paulo, aí uma visita do Márcio na Porto, alguma outra coisa assim. A gente fica feliz de ver esses laços sendo juntos através da Crentaços, né? Então a gente agradece também que está escutando, obrigado por ouvir a gente, pense com carinho, escute, reescute esse programa, comente, mande mensagem pra gente, a gente sempre vai respondendo, tentando conversar com vocês, repasse para outras pessoas, é um assunto que não é muito falado, então é legal que ele seja espalhado para as pessoas pensarem sobre isso, não necessariamente chegarem a uma conclusão ou gerar uma mudança imediata, mas que esse assunto seja discutido em mais lugares também. A catedral do dia se iluminou de cores, um raio de alegria no chão dos dissabores, e
som da poesia acalentou meu coração. Mamãe! É Deus, mamãe!